Então, voltando aqui, né? Sejam muito bem-vindas de novo, mulherada linda. Papo íntimo de hoje com Jennifer Santos é sobre intuição ou imaginação. Você sabe a diferença? Porque saber essa diferença é importante para que você consiga ter aí uma vida mais leve e prazerosa. Essa é muito importante, né? Muitas vezes nós não ouvimos a nossa intuição e meio que, né? Ketchup, né? Tipo, sabe, desentupiu o vidro de ketchup. Aí, então, é importante saber, né, o que a nossa intuição está dizendo para a gente. Para quem ainda não me conhece, vai estar vendo essa gravação, desde 2012, oficialmente desde 2012, eu venho aí na área do desenvolvimento humano, trabalhando principalmente com mulheres e casais, mas mais mulheres, né? Meu público 98% mais ou menos são mulheres, ajudando elas a terem uma vida orgástica, uma vida melhor, uma vida com mais sabor, com mais prazer. Isso independentemente de estar em um relacionamento, porque muitas mulheres estão em um relacionamento, estão vivendo uma vida ruim, né? Então, você pode não estar num relacionamento e ter uma vida muito prazerosa. Então, estar em um relacionamento ou não tem nada a ver com prazer de vida e, consequentemente, prazer íntimo também. E tudo isso a gente só consegue através da consciência íntima, tá? Esse mês de agosto, que eu denominei o mês da intuição. Dentro do treinamento A Consciência Íntima, no segundo módulo, você é convidada a ouvir a sua intuição, a entender como a sua intuição fala com você através de testes. Você tem testes para saber como a sua intuição fala com você. O seu canal intuitivo mais forte, como o seu eu superior, que eu chamo de eu superior, né? Nós vamos falar sobre eu superior no nosso terceiro encontro, hoje é o nosso primeiro. Nosso terceiro encontro, vamos falar sobre o eu superior, seja lá o que for eu superior para você. Então, você aprende a conversar, a entender, a confiar, porque você vai aprender a fazer autoleituras energéticas, leitura de aura, e principalmente, né, você estará sendo treinada dentro desses 40 dias para ler os seus órgãos, o seu corpo e principalmente as suas memórias intrauterinas. Você vai ler seu útero, tá? Dentro da consciência íntima, para acessar memórias transgeracionais que fazem com que nós estejamos aqui repetindo padrões de nossos ancestrais sem nem mesmo nos tomar conta disso, tá? Então, o objetivo da consciência íntima, o meu objetivo aqui com você, a cada encontro, é aumentar a sua consciência íntima e, para isso, né, eu vou te ensinar a resgatar a sua identidade. Resgatar, cada vez que eu for conversando com você, que eu vou trazendo algo aqui para você, o meu intuito é você... tipo um quebra-cabeça, sabe? Quando você vai se montando, eu lembro disso. Caiu essa ficha. Putz, agora faz sentido. Então, cada vez que essas fichas vão caindo, você vai se reconstruindo, você vai se remontando, você vai trazendo novamente a sua energia, a sua essência. E assim você emerge, né, o seu feminino, que é uma coisa que nós estamos tão afastadas, né, do nosso feminino, e ao mesmo tempo nós damos autorização através do nosso exemplo para que a nossa linhagem familiar também possa fazer o mesmo. Eu costumo dizer, né, as meninas da turma o Marco Zero estão cansadas de ouvir isso, mas nós escolhemos hoje as tâmaras plantadas pelas nossas ancestrais e estamos hoje plantando tâmaras para os nossos descendentes. E a consciência íntima é para te fazer observar e entender que tipo de semente você está deixando no planeta Terra. Então, eu preciso aqui dar 5 avisos rapidinhos. Coloque fone de ouvido, de vez em quando sai um palavrão. E outra, né? Isso é um papo adulto, não é um papo para crianças ouvirem. Então, se você tem crianças em casa, menor de 14 anos, por favor, coloque fone de ouvido. 2, aqui no Zoom, eu tô gravando só a tela, só eu tô aparecendo. Então, não se preocupe, que nem a Má, né? A Má, tô aqui descabelada, né? Não se preocupe, só eu tô aparecendo na gravação. Se você falar, aí sim o PIN vai aparecer em você e aí você vai ser visível, tá? As pessoas vão te ver. Caso contrário, só eu tô aparecendo aqui na gravação. Aviso número 3.
toda vez que você se reconstruir, que você se remontar, que uma ficha cair, coloca um coraçãozinho para tia Jenny. Eu preciso saber que ali, o que eu falei fez sentido para você. Que aí sim, a minha alma também fica feliz por falar, uau, faz um pedacinho de alguém que foi resgatado ali, de um pedacinho de alguém que fez algum sentido, que te ajudou a ter insights, sacadas, percepções, dê o nome que você quiser. Mas é importante que você coloque um coraçãozinho. E deixa eu ver se vocês entenderam o que eu falei. Cadê o coração? Deixa eu ver, para eu saber. Cadê? Eu quero... Aqui no Instagram é mais fácil pro coração, que é só ir ali e botar o tic-tic-tic, né? E agora aqui? Eu quero ver quem é que sabe botar a reação de coração aqui. Cadê? Ninguém sabe, ó. Que coisa. Eu não sei, não. Vou descobrir É aqui na agora. reação. Você vai aqui embaixo, ó. Ali onde tem o levantar mão, reação ou reaction. Aí você vai lá e põe um coraçãozinho, viu? É mais difícil pelo Instagram, pelo Zoom esse pedaço. Mas enfim, era só para a gente interagir um pouquinho. Então, relembrando, esse encontro está sendo gravado, tá? Agora que eu já me apresentei, eu tenho uma pergunta, né? Vocês têm costume de meditar? Quem tem o costume aqui de meditar? Eu tenho. Tem costume de meditar? Eu medito. Não, você medita bastante. Porque você é da cabala, 2, porque você tem a consciência íntima, né? E com o que você bem fez vai meditar. Gente, ó, dentro da consciência íntima são 4 meditações, 7 dias cada uma. Então você fica 7 dias com uma meditação. Deixa eu mostrar aqui para aqui, ó. Esse é o módulo de instruções. Aqui, ó, no segundo módulo tem 12 aulas, tá vendo? Aqui tem introdução ao módulo, aí já começamos a falar de canal intuitivo, aí tem o teste do seu canal intuitivo, o resultado do seu teste, as ferramentas básicas que você vai utilizar. André, você não viu esse videozinho, esse aqui eu acrescentei nessa nova turma. Um complemento dessa aula aqui. É bem legal esse videozinho sobre chakras, que, né, vocês gostaram tanto, eu trouxe um complemento. É verdade. Não tinha mesmo. Esse não tinha. E aqui, né, vem a introdução à meditação e aqui começa, ó. Meditação, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Aqui você fica 7 dias, aqui você fica 7 dias, aqui você fica 7 dias, aqui você fica 7 dias. E aqui é a finalização para entrar nas aulas de anatomia. Então, é bastante meditação, mas não são meditações compridas, elas têm 13 minutos cada uma. Então, é 13 minutos por dia. Eu sempre falei, né? Meu objetivo com a consciência íntima é fazer você não perder tempo, muito pelo contrário, né? Nada de obesidade intelectual aqui. Então, o convite é 15 minutos por dia, pelo menos nesse primeiro mês, 15 minutos por dia de exercício. Então, as aulas elas abrem uma aula por dia, de 15 minutos cada uma, tá? Então, você não fica ali com muita coisa, eu tenho muita coisa para ver, tenho muita coisa para ver. Não, é 15 minutos por dia, tá? Então, tem bastante meditação. Para quem medita, já tem aí meio caminho andado, meio não, 70% do caminho andado para ter acesso à consciência íntima, à sua consciência íntima. Por quê? A meditação, ela é uma ferramenta incrível para fazer você se conectar com Deus, com o divino, com o universo, dá o nome que você quiser. Mas através da meditação você escuta. Tem até uma frase que fala, né? Mais ou menos assim, tipo, ore, né? Não ore até Deus te ouvir. Fique em silêncio para que você possa ouvir Deus, né? E na meditação é mais ou menos isso. Nessa meditação guiada, vocês são induzidos a fazer, eu tenho perguntas, né? Eu faço as perguntas e o seu eu superior dá as respostas para você. Então é bem interativa e a meditação ela é uma ferramenta excelente de comunicação com essa sabedoria divina, tá? O que eu tenho aqui para dizer para vocês é que nesse mês eu vou ficar falando sobre intuição,
em vários aspectos, em vários sentidos. Estou reforçando isso porque dentro do treinamento à consciência íntima, a primeira coisa que você faz ao entrar é meditar, é entender. Inclusive, no vídeo Os 3 Pilares da Consciência Íntima eu falo, né? Eu venho aqui explicar para que você não ache que vai sair apertando o pinto quando entra aqui. Porque utilizamos o pompoarismo dentro da consciência íntima, mas não com cunho sexual. Muito pelo contrário, né? Você vai utilizar o pompoarismo como uma porta para acessar o seu útero. Uma outra coisa, tá? Como disse a Andrea em um dos nossos encontros, né? É algo muito profundo acessar tantas memórias que está dentro de nós, né? E aí, durante esse mês aqui, então, por isso que eu vou focar nisso. Mês que vem, setembro, eu vou focar em anatomia. Eu vou focar nas aulas de anatomia, que aqui, a única que tá aqui, que é das alunas, é a Andrea também. As aulas de anatomia, de verdade, não é porque fui eu que fiz, mas foda é a única palavra que eu conheço que descreva. Tava muito boa mesmo. Que descreva o que são essas aulas de anatomia. E você fazer a meditação. Oi? Tinha coisa lá que eu não sabia mesmo. Não é? Primeiro porque já estou falando do mês que vem, mas enfim, só para. Porque eu sou assim, eu vou emendando uma coisa na outra. Mas as aulas de anatomia, elas estão na parte técnica, tem as curiosidades, né? A fisiológica, as curiosidades e a parte de você ser convidada a conversar com aquela parte do seu corpo. A última meditação tem lá, né? Fale com uma parte do seu corpo. Aí você vai lá, né? Depois de ter a aula, por exemplo, eu vou trazer aqui, sei lá, grandes lábios, né? Tem aula de grandes lábios, tem muita curiosidade sobre os grandes lábios, né? Aula sobre os grandes lábios. Aí você assistiu a aula sobre os grandes lábios e depois você vai meditar conversando com os seus grandes lábios. Ali tem muita informação. O seu clitóris, o seu canal vaginal, o seu útero, enfim. O seu ânus, a aula de ânus também tá muito boa. Enfim, eu sou suspeita para falar. A gente vai ter, mês que vem vamos falar sobre isso. Mas para que você possa conseguir conversar, conseguir entender, conseguir desenvolver os seus dons intuitivos, seu canal intuitivo, você precisa de 4 passos. Primeiro passo, saber a diferença entre intuição e imaginação. Muitas pessoas ficam, né? Mas peraí, são as vozes da minha cabeça, é minha imaginação, é minha intuição. A gente vai falar sobre isso hoje. Na segunda-feira que vem, né, é o segundo passo para você desenvolver este dom de conversar com o seu corpo, de você conseguir acessar as memórias contidas no seu corpo, na sua região íntima. O segundo passo é abrir o seu terceiro olho, é abrir os seus olhos da alma. Eu chamo de olhos da alma, ou para quem era do tempo do Thundercats, eu aqui jogando minha idade na Medina, é o seu olho de Tandera, né? Dei-me a visão além do alcance, né? Espada justiceira, dei-me a visão além do alcance. Então você precisa desenvolver essa visão além do alcance. Ou seja, nós vamos falar sobre isso na segunda-feira que vem, dia 14. Terceiro passo para que você possa conseguir acessar as memórias, né? Ler os seus registros akáshicos, ler a sua aura, é você conhecer o seu eu superior, que é o seu divino, Deus, Criador, anjo da guarda, entidade, enfim, dê o nome que você quiser. E o quarto e último passo é você ter intimidade com este ser, com essa energia. Porque você precisa confiar, para na hora que bater a intuição se é para a esquerda, tu nem pensar, tu só se jogar. Porque muitas vezes, né, pensar, e é isso que eu vou falar aqui hoje, né? A intuição é uma coisa, o pensar é outra, a imaginação é uma coisa, a intuição é outra. Então, eu vou fazer essa costura aqui. E para quem é aluna da consciência íntima, essas aulas, elas complementam tudo aquilo que vocês viram dentro do treinamento, tá? Uma coisa complementa a outra, não exclui.
Dúvidas até aqui? Não, tá ótimo. A explicação tá muito clara. Tá clara? Tá clara como água? Como água. Vamos entrar no tema do encontro de hoje, que é intuição ou imaginação. Como que eu vou saber quem é que está falando comigo? Uma coisa que é muito importante, a intuição e a imaginação, eles ficam no mesmo lugar, aqui no nosso córtex pré-frontal, tá aqui na nossa testa, tá? Tá bem aqui na frente. E as duas, né, essas duas coisas, elas estão interrelacionadas, por isso que as pessoas confundem, porque realmente, além de estar no mesmo lugar, elas são muito parecidas, tá? Por isso que confunde. Mas eu vou trazer aqui, quem já me conhece sabe que eu gosto de ir para o lado, né? Eu sou 70% racional, lógica, né? Eu gosto de ciência, concreto, e 30% é intuição, esse lado mais comunicativo, esse meu lado oral aqui, mas vocês vão entender a diferença. Eu fico 70% no concreto e 30% no místico. Então, de vez em quando, eu vou transitar por esses dois mundos, mas para que vocês entendam, cada um aqui na sua peculiaridade, pelo seu canal intuitivo, tá? Então, vamos lá. Primeiro imaginação. Vamos pegar aqui a mão da imaginação. E quem está assistindo, eu já vou dar um exercício. Escolha uma mão para ser a sua imaginação, a sua criatividade, seu pensar. Então, escolha uma mão. Eu vou escolher aqui a minha mão esquerda. A minha mão esquerda vai ser a minha imaginação. Então, tudo que eu for falando aqui, isso já é um exercício, tá? Então, presta atenção. Tudo que eu vou falando aqui sobre imaginação, essa mão vai ficar aqui recebendo essas informações, tá? Então, faça o mesmo aí você em casa. Imaginação. Então, a imaginação, ela refere-se à capacidade de você ter ideias, de você conceber ideias. Não só ideias, mas imagens, cenários. Quem aqui assistiu o Fantástico Mundo de Bob? O Bob, ele era um menino muito criativo. Ele ficava imaginando 1000 coisas na cabeça dele, altas histórias, eu adorava assistir. E esses eventos, essas coisas que ficam na nossa imaginação, elas podem nunca ter acontecido, como elas podem já ter acontecido, né? Com a nossa imaginação, a gente pode acessar o ontem, o hoje, o amanhã, o quem sabe, né? A gente fica divagando, vai longe, né? E é uma habilidade que faz com que a gente visualize coisas. Quando eu falo para você, imagine um elefante, percebe que você vai fora, que você busca uma imagem, é algo out, é algo fora de você. Então, a imaginação, ela é visual. As coisas, elas são percebidas e sentidas visualmente, geralmente. Tá fazendo sentido até aqui? Que é mental, a imaginação é mente, é fora. Você praticamente meio que gibi, sabe quando a gente lia gibi, né? Mais ou menos como a gente cria um balãozinho aqui e aí a gente vê a imagem fora da gente. Tá fazendo sentido? Sim. Cadê? Sim? Então, Sim. aqui, é fora. Você cria uma coisa. Já, agora outra mão. Guardei a mãozinha aqui da imaginação. Agora eu vou com a minha mão direita. Eu escolhi a minha mão direita para ser a minha intuição. Então, vamos carregar essa energia aqui dessa mão com a intuição. Então, o que tem a intuição? A intuição, por outro lado, é uma forma de compreensão e conhecimento. Ela é intrínseca, ela é enraizada, ela é tão intrínseca, ela é tão profunda que é como se a intuição e a gente fosse a mesma coisa. Que não dá para separar, você não consegue tirar. Não é como a imaginação que você vai. A intuição, ela está dentro, ela vem de dentro. É uma coisa que surge assim instantaneamente, sem lógica, sem raciocínio. Sabe quando você entra num... só de pensar. Você entra num lugar
teu corpo traz uma reação. Você pode arrepiar, você pode sentir um calafrio, você pode sentir um calor, você pode, enfim, sentir N coisas. É que depende do canal intuitivo de cada um, como vai se perceber. Mas você percebe que a intuição é algo assim, ó. Quando você viu, já te pegou. Já te pegou, é um feeling, é um sexto sentido. E essa intuição, ela pode nos guiar. Na verdade, ela nos guia todos os dias, mas nem sempre damos atenção, nem sempre ouvimos. Né? E a intuição, ela é algo não lógico. Aqui, a imaginação, podemos criar o ontem, o amanhã, mas nós sabemos que estamos imaginando, que estamos criando. Já a intuição é algo que você muitas vezes não consegue descrever. Você fica assim, mas por que eu estou sentindo isso? De onde é que vem isso? E às vezes esse isso você nem sabe explicar muito bem o que é esse isso. Já aconteceu com vocês aqui? Comentem, quero ouvir. Isso acontece sempre, né? A Bárbara tá assim. A todo momento. É um negócio. Quem medita bastante tem esse canal intuitivo mais aberto. Eu chamo de porta, né? Eu falo lá na aula. Nosso canal intuitivo, ele é como se fosse uma porta. Quem não tem o costume é assim, né? Tipo, sabe a porta, uma frestinha. O que você vê aqui? Assim, você vê pouca coisa. Mas quando você já está com esse canal intuitivo fortalecido, aberto, quando você está com essa sensibilidade mais aflorada, né? Os sensitivos sabem bem do que eu estou falando, que na verdade os sensitivos têm que aprender a fechar a porta, é o contrário, né, André? Os sensitivos têm que aprender a fechar a porta. Estou aprendendo. Mas dominar esse dom é importante, né? Dentro da consciência íntima, a gente tem que aprender a dominar esse dom. Por isso que eu pego sempre no pé das alunas. Faz pergunta. O teu eu superior tem que responder as perguntas. Porque não pode ser uma coisa assim, né? Senão vira a festa da uva, né? Pode, né? Nós temos o dom, nós temos o canal, mas ele não pode nos dominar, né? Nós temos que dominar. Ou você domina ou é dominado. E nós precisamos dominar a nossa intuição. E principalmente, para quê? Para que a gente possa fazer perguntas e para que a gente obtenha as respostas no momento que a gente precisa. Para quem já é mais sensível, já é do campo holístico, que já está ali mais antenado, sabe do que eu estou falando. Mas para as pessoas que não têm muito costume, fica meio assim, tá, mas essa mulher é louca, né? Porque como assim eu vou falar com a minha intuição? Fala. E o pior, ela responde. Não responde ideia. As respostas vêm. Ela responde, né? Quando a gente não fica teimando, mas ela responde, sim. Mas olha só que interessante, quando a gente não fica teimando, quem é que tema? A cabeça. A cabeça, a mente. A cabeça cabeçuda. Né? Quem nunca que atira a primeira pedra? Eu já levanto a mão e falo... Né? Eu fico bem quietinha. Toda vez que a gente se ferrou, é que a gente não ouviu nossa intuição. Exatamente. Então, o convite aqui é você parar e perceber quando foi que a sua intuição te falou de alguma forma e você não ouviu e acabou dando meleca no meio do caminho. Tenta lembrar a última vez. Eu tenho bem claro quando foi a última vez. Bem recentemente. A intuição disse para a esquerda e você não. A intuição dizia assim, não, e eu não, tá tudo certo. Mas eu ouvi. Não foi de primeira, não foi de terceira, mas eu ouvi. O importante é isso. Eu sei bem como é que é. Eu também, de vez em quando, eu teimo. Eu quero convencer a minha intuição de que eu tô certa. E aí, enfim, dá merda. E aí depois eu falo, tá, mas aqui é que tá um grande lance. Jenny, o que é consciência íntima? Né? O que a intuição, consciência íntima pode, no meu dia a dia, de maneira prática, me ajudar? Você tá rindo, né? Rindo nervoso, né, Dé? O que a minha intuição pode me ajudar? Bem isso, né?
Vamos lá. Vou trazer um exemplo aqui bem prático e corriqueiro, tá? Por exemplo, eu tenho uma grande decisão para tomar e eu tô indecisa. Aí você vai perguntar para sua intuição. Direita, esquerda, vou, não vou, sim ou não, preto, branco, enfim. Você sempre vai ter aqui, lembra que eu falei para você aqui, ó, uma mão, imaginação, outra intuição. Você vai perguntar. Quando você pergunta, a sua mão mostra, a sua mão, ela te dá a resposta. E eu vou mostrar um exemplo, lembrei aqui agora. Eu vou mostrar que vocês vão entender como a potência disso que eu tô falando, quer ver? Vai vendo, ó. Como se fosse um peso, eu acho. É um peso. Mas a palavra, ó, eu falei peso, me travei aqui. A palavra é mágoa. Faz mais sentido para você eu falar mágoa do que peso? Ó, você tem aqui bota a mão direita, bota a mão esquerda. Na sua mão direita tá mágoa. Na sua mão esquerda tá o peso. Mistura. O que essa corcunda nas minhas costas representa? Qual mão pisca, brilha, esquenta, sei lá eu o quê? Fica amarela. À direita. Impressionante, gente. Oi. Água. Não, só queria. É só para você ter certeza, porque eu sei o que eu estou dizendo. Engraçado, é a cor reluzente amarelo. Tudo bem, relaxa. O importante é que a sua aura mostrou para você. Gente, isso eu ensino. Eu vou fazer uma propaganda. Eu ensino você a ler a sua própria aura, entender. O primeiro passo é meditação. Bora fazer. Gostou, né? Toda bruxa gosta de mexer com a magia. Aqui na minha mão. Tá bom, ela surtou um pouco, mas é tipo isso. Foi muito engraçado nesse dia, porque eu não conseguia. Era uma aula sobre outra coisa, eu estava dando uma supervisão sobre análise comportamental, e aí nós estávamos fazendo a leitura, né, do corpo. E aqui no tronco, né, pessoas que têm o tronco assim, meio tortinho, é porque tá carregando algum peso, alguma coisa ali. E ela falou que uma coisa, e eu falei, não, peraí. A sua aura me diz outra coisa. E ela contestou. Eu falei, tá bom, mistura. Vê. Aí depois disso aqui, ela ficava toda hora olhando para a mão assim. Eu vejo que a dona olha, ela, Jenny, não para de ficar amarelo, não para de ficar amarelo. Eu falei, a sua aura, você fez a pergunta. E é isso que eu ensino. Eu martelo isso. Faça a pergunta, a resposta vem. O pior é que a resposta vem. Só que não vem a resposta que a gente quer ouvir. Tem a resposta que a nossa intuição sabe que é o melhor caminho para a gente. É aqui que tem uma grande diferença entre, né, eu viver uma vida mais leve e prazerosa, né, que é o que o nosso caminho espiritual quer nos levar, que é para isso que estamos aqui, para uma evolução, é o que eu acredito. Ou, não, eu tenho mesmo que carregar peso, que sofrer, que aí a gente fica criando coisas na nossa cabeça para nos manter presos onde nós estamos. Mas a nossa intuição nos dá a resposta de como sair. Só que o cabeção fica discutindo para permanecer. Aí fica nesse conflito. Por isso essa confusão. É a minha intuição ou a minha imaginação? Faz sentido até aqui? Bem, eu sou da turma da meditação. Eu gosto muito da questão da intuição, né, de ouvir, né, mais ou menos o que está acontecendo nessa questão do corpo. Eu não sou tão novinha assim, eu sou da turma do Marco Zero, mas não deu para eu assistir muitas aulas, fiquei muito, né, e entrei para um outro curso aí, eu comecei a ficar louca, falei, pá, tem que parar de fazer curso. Atrapalha tudo, né? Coisa então, demais. Mas a intuição falou o que para você?
Aqui tá. Essa é uma coisa que eu falo muito, assim, né? Quando eu fiz a divulgação para vender a turma Marco Zero, no dia 16, inclusive, foi o dia da abertura oficial do carrinho, eu falei assim, para quem já tem muito curso, porque eu sou a louca dos certificados, são 138 certificados. De curso, a Jenny entende. Não só de curso, mas enfim, estamos falando só de curso. O que acontece? Nós precisamos aprender a abrir mão de umas coisas para conseguir outras. Na turma da T2, que eu dei um outro curso, eu estava dando supervisão para eles e eles ficavam muito assim, mas tem muito curso, tem muito curso, tem muito curso. E a aura do grupo, porque eu leio a aura do grupo era de pessoas, aqueles equilibristas no circo, que tem um pauzinho e fica prato. Era um prato aqui, era outro prato ali, ficava o povo com os pratos, assim, era essa imagem que aparecia do grupo, na leitura de aura do grupo. E aí, eu falava para eles, eu falava assim, olha, não dá para equilibrar todos os pratos, alguns vão ter que cair. E você precisa aprender a entender, e aqui vem a sua intuição te mostra, né, o que é que você precisa dar um stand-by, deixar calmo, espera um pouco, para que você possa atingir o seu objetivo. Então, por exemplo, uma coisa aqui, né? Eu preciso muito, no meu caso, eu estava com 3 coisas. Eu estava com a turma Marco Zero em andamento, eu estava comprando um apartamento em São Paulo e uma cirurgia para fazer. Tudo ao mesmo tempo e fora outras buchas. A gente precisa dar ordem para os problemas, a gente precisa botar as coisas, calma aí, vamos por partes. Vamos por partes, porque senão a gente acaba enfiando os pés pelas mãos e fica com aquela sensação de que está fazendo um monte de coisa e acaba não obtendo resultado nenhum, né? Lei de Pareto, 80-20. 20% do que você faz é que dá resultado nesses outros 80%. Geralmente, esses 80% não dá nem 20% de resultado. Então, por exemplo, meditar todos os dias, 15 minutos por dia. Aí, vamos fazer o teste? Vamos lá, vocês aí. Uma mão é o sim e a outra mão é o não. Experimentem. Vamos lá, escolha uma mão para ser o seu sim e escolha uma mão para ser o seu não. Mistura. Respira fundo, né? Se conecta aí com o seu eu superior da forma como você entende essa entidade que, né, seu divino aí, você pergunta: meditar por 15 minutos por dia é bom para mim, sim ou não? E veja o que acontece. O que é essa cara torta, Bárbara? Eu não sei se foi minha razão ou se foi minha intuição. Como que apareceu? Imediatamente, sim. Imediatamente, sim. Antes de eu terminar a pergunta, você já sabia a resposta? Já. Isso é intuição. A intuição, ela vem, foi o que eu disse, ela vem tão que antes de eu finalizar a pergunta, a sua alma, a sua aura, o seu campo energético, dê o nome que você quiser, já sabia a resposta, porque tudo é energia, nós nos conectamos por energia. Eu sabia a resposta. Agora que vem a pergunta para doer. Eu estou me dedicando esses 15 minutos. Não respondam, fiquem aí com vocês, não se exponham. Mas aí que tá? Se eu sei que é importante para o meu desenvolvimento, por que eu não faço? E quem está dentro da consciência íntima, é só ir lá no eu superior, acessar a tela, correr, né? Se conectar, correr energia, conectar com o céu e com a terra e fazer a pergunta: por que eu estou me sabotando? Que a resposta vem. Na verdade, a resposta já veio, né? Para quem tem o hábito de meditar, a resposta já veio, só de eu fazer essa pergunta. Não precisam responder aqui que está gravando, tá?
Na hora do tricô, quem quiser pode fazer, pode falar. Então era isso. Hoje eu vim falar sobre intuição e imaginação. Ficou claro a diferença que imaginação é algo fora, é algo que eu penso, é algo que, inclusive, o meu olhar, tipo, é algo que eu busco. Já a intuição é um negócio que me arrebata, que me invade, que está dentro de mim de uma forma que eu não sei nem explicar fisicamente, muitas vezes, aquilo que acontece. Ficou claro? Sim ou não? Sim. Sim? Ok. Sim. Então, esse era o tema de hoje. Ficou, né, joinha? Ideia. Na semana que vem, eu vou falar sobre o seu terceiro olho. 19h55, então convidem mais pessoas, se vocês acreditam que pode estar ajudando de alguma maneira a você e as pessoas à sua volta, porque como eu disse no áudiozinho que eu mandei, né, nós somos a média das 5 mulheres que nós convivemos. Como é que tá esse círculo de mulheres que você convive? São pessoas intuitivas, são pessoas abertas, são pessoas para cima, para frente, que te apoiam, que querem te ver avançar, ou são mulheres negativas, vitimistas, que estão cheias de problemas, fazem questão de estar com aqueles problemas e te põem para baixo, que te corta as asas. E aqui também, eu já emendando aqui, só para a gente finalizar, muitas vezes nós por medo de não fazer mais parte desse clã, desse clube dessas mulheres, a gente não evolui. Pode ver que a maioria dos jogadores de futebol que saíram da favela, ele sai da favela, mas a favela não sai dele. E o que acontece? Geralmente esses caras quebram para voltar para a favela. E então, assim, quando a gente está olhando de fora, é muito fácil a gente entender, a gente ver. Mas quando somos nós que estamos nesses ambientes, a gente morre de medo de ficar sem essas amigas, sem esses familiares. E aí a gente se adapta na vibração deles. E já fica um convite para você, hoje, quando for dormir, conversar com aquilo que te guia, perguntar. Esse círculo X, Y, pensa nas pessoas, pode ser de um em uma ou pensa no grupinho. Faz bem para mim? Faz bem para minha evolução? Sim ou não? E você já vai ter algumas respostas aí. Tá muito engraçado sua cara, Bárbara. Desculpa. É porque eu gosto do zoom aberto. Eu leio a aura, mas ler a aura da pessoa enquanto ela faz reação é muito melhor. Muito obrigada. Eu vou encerrar a gravação por aqui. A gente vai tricotar uns 30 minutinhos. Mas eu vou encerrar a gravação por aqui. Esse foi o nosso encontro de hoje. Na semana que vem, segunda-feira que vem, a gente vai falar sobre terceiro olho, o chakra mais conhecido do mundo, né? O Om. Todo mundo conhece esse aqui. Om. Todo mundo conhece, né? O olho de Tandera. Vamos falar sobre ele na semana que vem. Tragam suas perguntas, deixem nos comentários, no grupo, enfim, estou disponível. E se quiser se inscrever dentro da Consciência Íntima, é só acessar um link que vai aparecer aqui em algum lugar e se inscrever, porque, modéstia à parte, é um treinamento foda, muito profundo e que gera muitas transformações, não só na sua vida, como na vida das pessoas à sua volta e principalmente nas gerações futuras. Que esse é o meu grande lance, né? Plantar tâmaras. Se você está disposta a plantar tâmaras, se você está disposta a viver uma vida leve e prazerosa, se inscreve e vem comigo, que Tia Jane sabe o caminho. Não é fácil, nem sempre é tão prazeroso, mas é muito recompensador, isso eu garanto. Tá bom? Um beijo e tchau, tchau. Até segunda-feira que vem.